Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E este episódio será o último desta temporada. Regressaremos, como é óbvio, em setembro, para debater tudo o que se passa por aí. Neste episódio, num tom já veranil, de quem está quase a molhar o dedo na água da praia ou finalmente poder ler à sombra sem uma to-do list assustadora, serei a mestre de cerimónias de uma conversa que liga o verão e tudo o que ele traz às nossas discussões políticas de qualquer estação, ideológicas, sobre género, sobre a atualidade política. Na verdade, ao contrário de outros episódios, a Adriana e a Maria preparam-se para ser apanhadas totalmente de certeza com perguntas que não conhecem. Mas como elas também conhecem a minha disciplina revolucionária, sabem que eu não vou fazer assim tanta palhaçada. Vai ser só divertido. Sim, não vais fazer shitpost. Não vou. Nós fazemos Vou começar com uma pergunta divertida, de autodefinição. O verão é a altura em que se comem gelados, em geral. Agora eu peço-vos que imaginem que vocês são um cone de um gelado. O vosso pensamento político é o cone do gelado. E se quisessem definir como gelado, que bolas de sabor representariam a vossa ideologia ou pensamento político? Que bolas é que estariam no vosso cone? 3, não exageremos, ninguém pede mais do que 3 bolas num cone, senão elas vão começar a cair e não vão fazer sentido umas com as outras. E que cores teriam as bolas das vossas ideologias políticas no vosso cone? Maria, podes começar tu. Isto é para dar explicação ou não? É só para dizer? Pode ser só uma explicação rápida. Ok. Melancia? Não, mas sem dizer qual é. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu gelado. Eu sou um cone, não é? E tenho uma bola que é o marxismo, que é uma bola vermelha. Surprise. Vermelha assim cor de sangue. Ou seja, outra morango. Bola assim mais tipo, de facto, uma melancia que é leninismo, mas elas não são a mesma bola, porque quando são a mesma bola normalmente significam que são o stalinismo, e por cima desta há uma bola que eu diria que é assim uma espécie de baunilha, mas uma baunilha que não é uma seca, é uma baunilha mesmo boa, que é o existencialismo, que acaba por pingar para cima das outras na minha forma de ver o mundo. E pronto, eu sou este cone. Ok, peraí, então eu vou ser um cone. Mas tu não disseste o sabor da tua bola vermelha? Então não disse morango, baunilha e melancia. É morango? Sim. Ok. Então, é assim. Então primeiro é um melão, porque é uma bola com uma cor mais ou menos tipo indefinida, porque é o liberalismo, porque as pessoas tentam pôr o liberalismo à direita. Eu não acho que seja de direita, acho que está mais à esquerda do que à direita, mas como não quero entrar nessas definições, porque depois é uma discussão filosófica quando é suposto ser política, e depois as pessoas às vezes ficam tipo, mas aí ela é de direita, e eu fico tipo, aí ela não representa o liberalismo. É um melão primeiro, e depois é uma bola de menta, porque é meio, às vezes tipo, se comeres muito é um bocado picante, e eu gosto muito do pensamento sobre o pós-liberalismo do John Gray. E depois é uma bola de... E agora não sei mais os sabores. Pode ser só isso. Mas eu acho que tem outra. Então dá-lhe. E depois é uma bola de quê? De que sabores é que eu gosto? Eu agora queria pôr um sabor que eu gosto mesmo. Já sei. Manga. Eu diria que podia ser uma coisa assim, tipo Eduardo Viveiros de Castro, uma ontologia não ocidental. Não, mas é que eu por acaso eu por acaso queria pôr. Não, é que eu queria pôr mesmo tipo antirracionalismo. Tipo, sim, ontologias não ocidentais, se tu quiseres, perspectivismos ameríndios, etc. Tudo o que não é tipo, tudo o que não é da genealogia do Aristóteles. E portanto, o que é que... Goiaba. Olha que bom. Ótima fruta. É isso, bora. Perfeito.
E tu, Adriana? Então, as minhas, vou escolher 3. Há 2 bolas que são misturadas. É uma bola de mirtilo e uma bola de figo, que é o azul e o amarelo, porque é o liberalismo social. Ok, calma, mirtilo. Ok. Também pode ser. O figo é amarelo? O figo não é, mas o gelado de figo fica amarelo. Não faças É perguntas, verdade, mas é verdade, assim. por acaso já vi. Eu Por causa das vespas que os figos comem. E porque é pingo de mel. Pronto. Esses, Ok. escolho por isso. E também o amarelo. Tu tens muita tradição de teres partidos, inclusive liberais sociais, nos países nórdicos em que a cor é azul. E azul clarinha. E o gelado de mirtilo é azul clarinho. Aí ela é azul escura e não é de todo. Não é azul escuro. É assim um azul. Azul como, cueca. É assim, é um bocado azul. Disseste azul cueca? Disse. É assim mais um azul mais clarinho. Ok. Escolho uma cor muito evidente. E acho que vocês podem escolher a fruta, porque qualquer fruta que dê verde é indiferente. Por causa do meu grande Sporting. Portanto, Uau! escolhi esta cor. Claro que ela ia pôr o Sporting. Uau! Portanto, ponho mirtilo, figo, a minha ideologia, muito rolls, etc. E depois ponho, sei lá, menta não gosto desse gelado, mas outro gelado que dê verde. Não faço ideia. Pá, também não sei. Maçã verde. Pode Pronto, ser, gelado de maçã Olha, verde. só uma Fresquinho. coisa, só quero dizer uma coisa. Quero dar um shout-out à nossa querida seguidora do podcast, muito atenta, chamada Mariana, que tem 17 anos, que nos deu uma carta mesmo muito querida Sim. no último Mariana, DJ set obrigada. que nós fizemos. Obrigada. E ela elogiou uma coisa muito específica na Adriana, que a Adriana acabou de fazer, portanto eu tenho a certeza que ela vai estar a ouvir Queres isto. ser sportinguista. Que é ser sportinguista e casar as duas opções dela, que é política e futebol, e a Adriana acabou de fazer isso no gelado. Exatamente. Então, olha, Portanto, shout olha, out. depois digam-nos que gelado é que preferiam comer. No pun intended. No pun intended. Por favor. Dos nossos, não é? Um gelado L, M ou A? Aposto que as nossas seguidoras vão preferir um gelado L. Não Olha, pelos a sabores. Mariana, essa da Aposto que vai preferir o gelado Não da apostas, nossa... ela escreveu. ela escreveu que pronto, quando precisa E de argumentos agora- vai ouvir a Leonor. Normalmente, nas férias, muitas vezes as pessoas procuram sítios longe do mundo. Procuram, talvez, no ideal, ilhas paradisíacas onde possam ficar numa casa, à beira do mar, juntos a conversar com as pessoas de quem mais gostam. Mas atenção, na verdade, nesta pergunta, vocês não podem levar as pessoas de quem mais gostam, nem família, nem amigos, nem as vossas namoradas ou namorados. Oh. Nesta pergunta, têm de levar 3 figuras políticas, vivas ou mortas, para esta cabana à beira-mar numa ilha paradisíaca. Mas atenção! É preciso ter atenção à praticalidade da vossa resposta, à praticalidade linguística e à personalidade das pessoas. Por exemplo, eu não posso levar o Mao Tse Tung para esta ilha porque eu não falo mandarim e sei que ele não falava nenhuma língua ocidental fluentemente que eu saiba falar. Mas tens de levar o telefone e usar o Google Translator. Bem, portanto, vocês têm de escolher alguém. Mas depois ficas sem bateria no telefone, podem- baby, isto é uma ilha deserta. Não, é paradisíaca, não tem É que um, ser deserta. é um resort paradisíaco. É um resort. Mas achas que o Mau ia gostar de estar num resort? Vou dar um de qualquer exemplo. forma? Ou, por exemplo, não poderias levar o Aristóteles porque não tinhas forma de conversar com ele. Ok, Não não, que mas tu eu também não quisesses. queria Estou a dar um falar exemplo. com ele. E Ok, têm ok. de dizer, do ponto de vista prático, caso não partilhem uma língua com esta pessoa, como é que fariam? E Adriana, começo contigo, quem é que levavas? Atenção que isto é uma ilha paradisíaca, está tudo incluído, tem imensa, sei lá... Tens luxo. pulseirinha. É pulseirinha. Vou poder beber morritos com estas pessoas. Exato. Ah. Atenção a isso. Já agora pessoas também sejam Tem divertidas. que ser totalmente política, não pode ser literária também. Pode. Personagens histórico-políticas, Ok. vivas ou mortas. Histórico-políticas. Então, vou levar, em primeiro lugar, a Natália Correia. E espero que este resort tenha whisky, porque nós íamos fumar grandes charutos. Tem e beber tudo o que tu whisky. quiseres. Portanto, Natália Correia. Depois ia levar o John McCain. Tem que ser. Uhum. Levava o John McCain. E agora estou a pensar noutra Mas lembra-te que vocês tinham de estar todos juntos. Sim, acho que funcionava. Tipo, a Natália Correia e o John McCain funcionavam. E agora Imagina, outra sabes pessoa. que o John McCain tinha textos um bocado polémicos, mesmo assim. Também é? a Natália. Não, mas ele tinha mesmo. Em relação Mas- às mulheres, bebê. Não era em relação às mulheres, era mais sobre o aborto, mas era numa altura em específica. Não te esqueças que o Obama até 2012 era contra o casamento homossexual. Mas eu não estou a compará-lo com o Obama, estou só a dizer que ele com a Natália Correia se calhar iam começar a falar disso. Mas se calhar, calhar a Adriana Natália queria Correia. ver a discussão entre também. eles. se calhar podia ser. Também.
E agora, uma figura literária que eu gostava muito. Levava. Acho que ia ser fã. Ele era um bocado esquizofrénico, acho que ia ser giro. Levava Roberto Boiano. Ok. Acho que ia ser divertido. E ele fala, obviamente, espanhol, portanto. Está-se bem. Eu ia traduzir para todos os outros. E se ele dissesse algo muito tóxico, que provavelmente diria, porque o Roberto Boiano não funcionava muito bem da cabeça, ele é uma pessoa que escreve verga, portanto não. Escreve verga? Verga. A palavra verga a falar do falo masculino. Verga. Yeah. Sim, mas ele é. Não foi fixe. Isso é melhor do que as minhas trombas. Maria. Não, let's not. Isto deve ser PG-13. Pronto, então eu traduzia, porque se ele dissesse algo muito tóxico, eu traduzia mal o que ele estava a dizer. Ok. Embora acho que a Natália não funcionasse, mas pronto. Tu com a cena da língua lixaste-me aqui um bocado, porque eu queria levar a Hildegarda, que é uma mística medieval. Ou seja, E ela é do reino. se a levares, isto é um bocado tipo aquele jogo do lobo, da couve e da ovelha. Se a levares, terias de levar alguém capaz de fazer uma mediação da conversa entre ti e ela, Então, ocupando uma das figuras com quem levarias. Com quem irias? mas eu acho que ela se calhar não ia ser divertida. Quer dizer, eu acho que sim. É que eu gosto muito das músicas. Por acaso, se vocês quiserem ouvir música medieval, ouçam. Porque ela também era Said no one compositora. ever. É incrível. No one ever. Juro-te, a sério. As músicas dela são mesmo incríveis. Eu acho que ia levar. Não, espera aí. Eu acho que ia levar a Simone. Desculpa, eu sei que tu também ias levar a Simone, provavelmente. Mas eu ia mesmo levar a Simone. Porque eu tenho uma panca por ela. Mesmo, tipo, panca total. Portanto, eu levava a Simone. Depois ia levar. Aí eu já sei. Já sei, não, esquece. Era, não, pera, coitada da Hildegarda, eu se calhar levava para outro sítio em que pudesse falar com ela. Neste cenário da Leonor não dá, mas eu ia levar a Simone, a Hannah Arendt e o Heidegger. Ia ser tenso, ia ser bué da tenso, mas eu ia amar. Ser divertido. É. Ok. Para terem discussões e eu ficava a assistir, eu não me ia meter, não é? Mas era interessante. E tu? Ok, então eu levava a Simone de Beauvoir, obviamente. Acho que ela bebia copos, gostava de comer, conversar até tarde. Era super sexy. De verdade. Apesar disso, para mim, pronto, mas verdade. Era uma pessoa com quem eu adoraria conversar sobre mil e uma coisas, portanto levava a ela, mas não levava ao Sartre para poder ter uma tipo one-on-one com ela. Estão a ver? Tipo, Até porque eu acho que ela apagava um bocado. Conversar. Essa é uma discussão para outro momento, mas sim, acho que em alguns aspectos sim. E levava a Simone de Beauvoir. Depois levava o Lenin, pela razão de que eu acho que eles de facto iam ter uma troca super interessante. E eu estive a averiguar, evidentemente eu não falo russo, não é? Mas ele de facto falava inglês fluentemente. Por isso merda. a coisa ia funcionar. Desculpa, queria trocar o meu. Queria o Tolstói. Que estupidez. Ok, Trocava podes para pôr. o Tolstói. Ele falava inglês também. Desculpa, percebe? O Lenin falava inglês e levava também o Gramsci, porque coitado, para Pois, começar ia ele morreu perguntar. na prisão. Portanto, Para ir à praia. ia ser bué fixe ele passar aquela semana ali Ia ser naquela casa. interessante o Lenin e o Gramsci. Acho que ia ser super interessante. E um bocado tenso também. E se adorava. calhar não ponhas facas ao pé da mesa. Não, Comia só de garfinho. não acho que fosse ser uma coisa problemática, até porque não me parece que o Gramsci fosse uma pessoa que fosse partir para a violência física, nem assim tanto o Lenin. Acho que ia ser uma conversa. Se calhar o Lenin sim. Acho que ele próprio partir para a violência física, não sei se imagino tanto. Acho que ia ser uma conversa super interessante, até porque o Gramsci foi chamado Lenin de Itália durante algum tempo. E ele esteve preso, tipo, merecia. E acho que ia ser uma boa troca entre todos. E eu estive a ver, eu não falo italiano, não percebo nada daquilo, mas o Gramsci de facto falava francês e para além disso era um linguista, ensinou-se a si próprio, autodidata, imensas línguas. Por isso eu acho que a coisa ia correr bem. E ficamos. Eu por acaso aqui. gostava de estar em todas as vossas mesas também. Sim, eu também. Em todos Acho os que eram vossos todas. resorts. Sim, Podíamos sim. fazer um. A da Maria ia ser intensa. Ia Eu ser acho que ia muito ser bem intensa. intensa. Eu acho que ia precisar tipo, de sair um bocado para ir a mesma cesta. Mas não podiam. Não, Vocês não. estão todos. Eu não estão queria. na mesma cabana. Eu ia ficar maluca com as discussões entre a Arendt e o Heidegger. E a Simone, eu acho que conseguia ser uma espécie de mediação muito, muito Sim, interessante. Eu acho que ia ser super interessante. Era, porque. E agora. Se vocês quiserem ver um bocadinho por das conversas falar- entre eles têm de facto cartas que trocaram que são um bocado intensas. Por falar em Heidegger, ia mesmo introduzir esta pergunta com o Heidegger. Martin Heidegger ficou uau. conhecido, entre muitas outras coisas, por gostar particularmente de estar numa cabana, em isolamento, a ler e a escrever. E se vocês pudessem estar nessa cabana,
fechadas, a ler e a escrever apenas com os vossos pensamentos, tinham de estar numas férias de total introspeção, num sítio em que podiam também dar longos passeios e pensar sobre o que tinham lido, mas em que não havia qualquer tipo de Wi-Fi ou de rede de telemóvel. Estavam num sítio em que ninguém vos iam chatear e a única coisa que poderiam levar para esta casa, para lá, obviamente, da comida e todos os mantimentos necessários para estar bem durante uma semana, eram 3 livros. Aqueles livros que sempre quiseram ler ou estudar, mas que na maior parte dos dias das nossas vidas não há tempo. E por isso fica a pergunta, assim de repente, o que é que vocês levariam para vos pensar e enriquecer durante esta semana a viver à Heidegger? Eu levava, repara, não vou dizer mais porque são tantos livros e depende das edições, algumas são 5, outras são 7. Eu levava ao Guerra e Paz, porque é que tipo aquela coisa que tu sempre quiseste ler seguido, mas não tens tempo. E é que aqueles livros, tu deste um bom exemplo, mas é aqueles livros que imagina, se eu fosse presa, tivesse estar na prisão e só pudesse ler e fazer exercício físico, a primeira coisa que eu fazia era ler o Guerra e Paz. Esse é um clássico. Mais algum? Não, eu levava esses porque acho que me ia ocupar muito tempo. Então, Relógio d'Água são 7 volumes, cada volume tem 800 páginas. Não, são 2. O Em Busca do Tempo Perdido do Proust é que tem tipo 7 volumes. Não, mas acho que o Guerra e Paz da Relógio d'Água tem vários volumes, não? Tem 2. Pronto, mas acho que ficava entretida por aí. Ok. E Maria? tu, Maria? Eu escrevi logo assim que tu disseste, são 2, porque eu não. Quer dizer, eu posso ir aos 3, mas há assim 2 que me chegaram tipo, de repente é tipo, não, eu tenho mesmo. A Cabala, quero mesmo muito ler. Aliás, eu ofereci nos anos ao meu irmão o livro, o mais completo sobre a Cabala. Ao Manel? Ao Manel, porque o Manel é que partilha. O Manel é política. Não, o Manel é que partilha estas tipo obsessões místico-religiosas comigo. Tipo, nós temos mesmo. O Tomás também, mas o Tomás às vezes fica tipo, vocês estão-se mesmo a passar, tipo, estão a ficar loucos, sai da Hildegarda. Portanto, eu ofereci a Cabala ao meu irmão, portanto ia roubar-lhe, porque aquilo é mesmo tipo um livro gigante, mas eu quero mesmo muito ler. O Novo e o Antigo Testamento, em particular com as anotações do Camilo Lourenço e Frederico Lourenço, desculpa. Ai, Camilo Lourenço não, por favor. Exato. Saiu mesmo. Fiquei boa, tipo, Maria, estás bem? Do professor Frederico Lourenço, que horror. A Bíblia com anotações do Camilo Lourenço. Isso era não vou dizer comentários sobre este meu lapso freudiano, mas sim, pá, levava esses 2. Eu acho que não iria ter tempo para mais. Tendo tempo para mais, eu levava um livro ou seja, tipo, um livro que me dá-me para ler sempre que eu preciso de alguma estabilidade mental. Mas pensei que só pedimos um novo, por isso é que só disse que Não. ainda não tinha lido. Não, pode ser um livro que ainda não leste ou um livro que queres reler com mais atenção. Então ponho também a Ana Karenina ali. Pronto, estes 2. Vai ter Tolstói. Estes 2 eu já li partes, tipo, grandes principalmente da edição anotada do Frederico Lourenço, mas nunca consegui ler tudo. E gostava mesmo de ler tudo de uma ponta à outra, mas não tenho, normalmente não tenho tempo. E se tivesse tempo ainda, levava só para me ancorar um bocadinho o Dao, mas do Wang Bi, que foi sobre o qual eu fiz a minha tese foi sobre isso. Portanto, é um bocado místico, desculpa, Okay. mas é mesmo, porque eu ia ter. Mas isso numa cabana, ia ser tipo uma cena meio da floresta negra, tipo O que é que tu levavas? É assim, eu na verdade acho que não. Eu tenho um bocadinho esta coisa de que raramente me apetece ler livros teóricos ou políticos ou filosóficos ou de ciências sociais fora do meu trabalho. Contexto laboral, não é? E normalmente gosto muito mais de ler romances, portanto eu acho que aproveitaria para pegar assim em alguns que sempre quis, mas ainda não calhou. Por exemplo, os Buddenbrook, do Thomas Mann. Tipo, acho que deve ser A Montanha Mágica. Um livro muito incrível. Já leste? Eu não li, mas o Eu gostava João, meu muito de ler. namorado, Sim. love you, já leu, e acho que não seria tanto um livro para mim. Eu gostava mais de ler os Buddenbrook, porque sendo uma história familiar, acho que é mais o meu género de livro. Gostava muito de ler Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, também talvez em breve. Passar com esse. E gostava muito de ler O Vermelho e o Negro do Stendhal, que na verdade até recebi nos anos do meu pai recentemente, e talvez até leia este verão, apesar de que acho que não vou para uma cabana na Floresta Negra. E finalmente, no que toca a férias,
Muitas vezes as férias, para além do descanso, são alturas em que nós vamos conhecer sítios, locais, pessoas com que sempre sonhámos nos nossos devaneios histórico, ou político, ou ideológicos, ou filosóficos, ou literários. Gostamos de nos sentar nos cafés dos nossos escritores preferidos, de andar pelas paisagens onde os nossos revolucionários ou pensadores preferidos pararam para pensar, escrever e falar com outros, e por isso mesmo fica uma questão sobre uma viagem política ou histórica que gostavam de fazer. Podem seguir os passos de um movimento político, de uma figura que admiram, de uma guerra ou, em geral, uma peregrinação de alguém que vocês admirem. Vou dar exemplos aleatórios, não são os meus. Poderiam fazer o caminho da viagem do Captain Cook, ou, por exemplo, seguir os caminhos dos Motorcycle Diaries do Che Guevara, ou qualquer outra coisa que gostassem de fazer. Ou, por exemplo, fazer a mesma viagem costa a costa dos Estados Unidos que a Simone de Beauvoir fez. O que é que seria... Quem é que seguiriam ou o que é que seguiriam nesta vossa viagem de sonho ligada aos vossos interesses mais específicos? Mais específicos mesmo. Opá, eu de repente pareço completamente monotemática agora. Para mas sentir que estão de facto nas passadas de uma coisa ou de uma pessoa ou de um movimento que admiram. Olha, eu adoro essa pergunta, mas é que para mim é um bocado evidente. Olha, eu gostava de ir... Começava pelas igrejas copta no Egito, até porque houve uma aparição muito incrível, por acaso, que eu ando tipo, a tentar perceber, a tentar estar nos anos 60, 70. Por acaso, é mesmo tipo what the hell. Eu depois conto-vos. Por favor, vão pesquisar, porque senão vou começar a falar disto. Mas gostava muito de ir às igrejas copta no Egito. Depois ir à Jordânia, por razões evidentes. E depois, pá, mas eu não consigo não responder Jerusalém. Okay. Tipo, mesmo específico. Eu amava, é o meu sonho, é ir a Jerusalém. Neste momento está um bocado difícil. E o problema, e um dos grandes problemas, é que se tu fores a países árabes primeiro, depois não consegues entrar em... Quer dizer, consegues, mas é muito mais difícil de entrar em Israel. E portanto, se calhar começava por Jerusalém e gostava muito de ir à Palestina. Obviamente. No local da Palestina histórica, Jordânia... E pá, Egito. É mesmo, tenho assim mesmo um fascínio, vocês sabem, tipo, eu tenho mesmo um fascínio com essa parte do mundo em específico e na verdade adorava fazer tipo, toda essa viagem, mas gostava mesmo de viver lá. Gostava de ir viver para lá, tipo... Imagina, tiravas um ano e fazias em vários desses sítios, ficavas um tempo. Sim. Isso. E gostava muito, já agora, só uma coisa, gostava muito de fazer a viagem até Kashmir, porque terá sido uma viagem que Jesus terá feito várias vezes, porque há uma teoria de que Jesus era um monge budista, que está na BBC, é um documentário mesmo, e é de um gajo tipo, do século XIX, depois o livro foi de caraças, porque pronto, era um bocado herege, mas há mesmo essa teoria, porque há um tipo que se chamava Yeshua, Jesus, em Kashmir, que foi sepultado com coisas nas mãos e nos pés, como se fossem tipo as marcas, as chagas. E ele terá nascido na mesma altura de Jesus, terá desaparecido dos seus 12 aos 33 anos, que é mais ou menos a altura em que a Bíblia começa a falar de Jesus, e depois quando Jesus morre, e terá ido para Kashmir outra vez, e era um monge budista, e eu gostava muito, porque havia rotas de trade nessa altura entre Kashmir e Belém, Jerusalém, toda a Palestina histórica, e portanto eu gostava muito de fazer essa viagem, mesmo. E enquanto a Maria vai nas suas viagens místicas, para onde irias tu, Adriana? Eu tenho duas. Tenho duas nos Estados Unidos e tenho uma específica, e agora a Maria deu-me uma ideia relativamente a isso. A primeira era a primeira viagem que o George Washington fez quando foi fazer reconhecimento nos Estados, na altura da Nova Inglaterra, para, antes dele aceitar, no fundo, depois combater contra o exército imperial britânico, fazia toda essa costa, fazia isso. Mais alargada, obviamente, tipo, viagem absolutamente de sonho. Fazer Nevada, Arizona, no México, e fazer tipo toda aquela zona das montanhas Appalachia, fazia isso, tipo, adorava. Eu acho que, e para tu que gostas imenso de cenas místicas, acho que há poucas coisas mais místicas do que o território do Utah, que ainda tem comunidades nativo-americanas. Deve ser uma coisa tipo absolutamente fora do normal. Há inclusive um resort que é tipo um dos meus resorts de sonho, que é colocado mesmo no meio das montanhas e que é todo gerido, e no fundo toda a experiência é gerida por
e serve para sustentar economicamente a comunidade nativa-americana. É mesmo muito bonito. Ele é encrustado na pedra, é muito bonito, fazia isso. E acho que gostava se desse para fazer, e se não tivéssemos partes da Palestina que obviamente estão ocupadas, gostava muito de fazer o caminho do Egito, que depois acaba por passar para a zona da Palestina ocupada, não é? Neste momento. Através de Gaza. Exatamente. Gostava se desse para fazer, e claro que agora infelizmente não dará para fazer porque Gaza está destruída, mas quando ainda dava para... É um bocadinho aquela lógica do êxodo e portanto no fundo esse caminho foi feito. Gostava de fazer essa viagem. Mas acho que, ao contrário das influencers que acham que é aceitável receber dinheiro do Estado de Israel para ir a Israel, eu não acho que seja aceitável fazer isso agora. Nem agora, nem durante muito tempo. E tu? Então, eu tenho aqui 2 respostas. A primeira é, na verdade, a minha viagem de sonho, assim, da vida. Eu gostava muito de começar em São Petersburgo, por razões evidentes, não é? Em Leningrado, peço desculpa. Exato. Eu ia corrigir. E de fazer a viagem do transmongoliano. Na verdade, o transsiberiano termina em Vladivostok e o transmongoliano faz um caminho um pouco diferente. Gostava de começar em Moscou, apanhar aquele comboio assim, super soviético para São Petersburgo, e a partir daí fazer esta viagem do transmongoliano, que para além de tem um grande interesse, que é para além destas 2 cidades serem cidades marcantes para qualquer comunista. Depois também gostas do Genghis Khan, portanto queres ir à Mongólia. Não tenho, por acaso não tenho assim nenhum fascínio específico, mas acho que é uma viagem que permite conhecer toda a Rússia. Muitas vezes a Rússia é muito pensada, pelo menos por nós, como um país europeu altamente envolvido na história europeia, mas é um país que vai de uma ponta à outra do nosso supercontinente. E gostava muito de visitar zonas como Kazan, zonas russas mais na Ásia Central, em que as pessoas são muçulmanas e são completamente diferentes do que nós achamos que são russos, e terminar exatamente em Pequim, porque une as 2 grandes capitais do comunismo do século XX. Que depois se adoravam. Que depois se zangaram entre si. E outra que eu gostaria muito de fazer seria andar nos trilhos, não literalmente andar, mas visitar os trilhos do que foi a longa marcha do Mao Tse-tung pela China. Claro que gostavas. Porque acho que foi uma retirada histórica brutal, foi um reagrupar de forças e perceber como é que era uma retirada para depois dar... O Lenin é que dizia um passo atrás, um passo em frente, acho eu, não era o mal. Mas é muito isso, sobre a força que o movimento comunista precisa ter face à derrota para conseguir voltar. E já agora eu tenho um grande interesse pela China, especialmente a China contemporânea, e muito mais perguntas do que respostas sobre ela, e era uma viagem que eu adoraria fazer. E achas que, por acaso, uma follow-up question, tanto como eu acho que a minha vai ser muito difícil de fazer durante muitos anos, tu achas que enquanto existes, não é? Como pessoa, que vai ser possível fazer essa viagem? Quer dizer, sim, sem dúvida. A da China mais facilmente. Não, da China sim, estou a falar a da Rússia depende se nós, como cidadãos da Europa, poderemos ou não voltar a entrar na Rússia. Mas por exemplo, imagina que o Putin ainda estava, mas era aberto. Estás a perceber o que eu quero dizer? Eu ia. Tu ia ias? já. Se me dissessem, olha, podes ir agora, lá vou eu. Ia. Olha, é mesmo a minha viagem de sonho, e vou fazer, podem crer. Eu também gostava de ir a São Petersburgo. Eu também, mas não acho que seja aceitável ir. Acho que não é aceitável ir enquanto a Rússia está a ocupar literalmente a Ucrânia e está a matar ucranianos. Não acho que é ok. E agora vamos mudar de tema. Eu percebo. E agora, mudando de tema, para temas, na verdade, ia dizer para temas mais sérios, não quero dizer que estes não sejam. Com 2 últimas perguntas para vos fazer antes de passarmos às nossas recomendações. Na verdade, de facto, queria passar para um tema um pouco mais pesado, talvez, mas também de uma forma de mostrarmos que o nosso podcast, que muitas vezes versa sobre temas de género, muitas vezes falamos sobre a epidemia de anorexia e bulimia que estão em crescendo, como a forma como a magreza extrema voltou a estar na moda e a ocupar as passarelas e as passadeiras vermelhas e os corpos daquelas que são as heroínas de muitas raparigas da nossa geração e mais novas, e virarmos um pouco sobre nós próprias.
Muitas vezes, quando penso sobre o que nós vamos dizendo na lei da paridade, fico a pensar que parece que nós somos donas de alguma virtude, ou que vivemos num patamar superior a quem nos ouve, no sentido em que damos a entender, ou não damos a entender de propósito, mas por falarmos destes temas, muitas vezes parece que nós próprias já não temos inseguranças, ou que nós próprias já não temos coisas para ultrapassar. E numa altura de praia, de biquínis, de maior nudez e necessariamente de maior escrutínio do corpo, em que o Instagram tem uma enchente de imagens de pessoas com corpos aparentemente perfeitos que nos deixam sempre, de alguma forma, insegura, perguntava-vos exatamente, enquanto cresciam, enquanto se formavam como mulheres e como meninas, num mundo profundamente patriarcal e violento para os nossos corpos, o que é que sentiram que foram as vossas grandes inseguranças e de que forma é que acham que as ultrapassaram ou não, e que conselhos é que dariam às raparigas mais novas que ouvem a lei da paridade e que talvez estão a passar por coisas que nós já passámos ou que ainda estamos a passar? E deixo-vos essa pergunta, que é naturalmente uma pergunta mais pessoal, mas eu acho que é sempre interessante. É uma ótima nós também, pergunta. Acho que é uma ótima pergunta. Nós dizemos que nós também estamos a passar pelo mesmo, e ser feminista não faz com que tu deixes de passar. Não és uma tipo bad feminist, tipo no Fleabag, por sentires estas coisas. E Maria, se quiseres começar. Olha, eu tenho uma dismorfia de corpo enorme, mas porque não ultrapassei de todo. Ou seja, essa tua pergunta, que é quais eram os problemas na adolescência, continuam a ser, agora que tenho 27, e na verdade eram antes da adolescência, depois pioraram com a adolescência. E tem muito a ver com, eu acho que nós já falámos disto inclusivamente, tem muito a ver com as pernas, no geral. Há um problema desde que lembro-me que eu estava no balé aos 5 anos, e vocês sabem quando o maiô do balé ou de outra coisa qualquer, mas quando faz tipo, quando tem aquela a começo das pernas, em que faz tipo assim uma espécie de curva. Eu com 5 anos lembro-me de estar ao espelho, odiar essa curva e de fritar, achar que era o maiô do balé que me estava a fazer aquilo, tipo, e de fritar mesmo para tentar alargar aquilo e de tentar encurtar as minhas pernas. E tinha 5 anos, portanto é uma coisa. E à medida que fui crescendo, evidentemente começas a ganhar formas femininas. Eu tive muita dificuldade em aceitar formas femininas, até porque eu durante muito tempo na infância tinha muita identificação com figuras masculinas, e depois vim a perceber que é porque não conseguia imaginar duas mulheres juntas. Ou seja, se eu quisesse estar com uma mulher, tipo, eu era sempre o pai nas brincadeiras, porque se eu quisesse estar com uma mulher tinha que ser um homem. Não era possível, ou poderia ser, mas não era uma coisa exposta, e portanto não era uma coisa que eu imaginasse na minha cabeça com muita facilidade. Mais facilmente me imaginava como o pai nas brincadeiras, ou como o rapaz, não sei o quê, depois a mulã e tal, essas coisas. E portanto, quando começa a ter formas femininas, há um grande baque que me acontece, nomeadamente com as ancas, com as pernas, com o peito, imenso. Ainda hoje me faz um bocado de impressão. Eu não uso sutiã, quando tenho que usar sutiã faz um bocado de impressão. Não preciso, tenho mamas tipo côncavas. Mas, meu Deus. Isso fez-me sempre imensa confusão e não consegui ultrapassar muito bem isso. Agora estou muito mais tranquila com o corpo e com as formas femininas e com o feminino no geral. Isto não dizendo aquela coisa do socialismo, tipo energia feminina e masculina, é tipo com a identificação cultural do feminino na sociedade. Consigo me identificar mais facilmente e consigo mais explorar esse lado que também existe em mim, ou seja, porque eu sou lésbica, ou seja, sou uma mulher que gosta de mulheres, e isso é muito difícil de aceitares na adolescência, quando estás a ficar feminina no teu corpo. O corpo meio que te força aquilo, é meio estranho. E eu continuo com isso. O que me ajudou foi sair de rabbit holes, porque eu estava num rabbit hole no Tumblr gigante por causa do Thigh Gap. Vocês lembram-se disso? Completamente. Horrível. Completamente. Foi horrível mesmo, no Twitter e no Tumblr. Foi horrível. Aquilo deu-me meio para ter uma relação muito pouco saudável com a comida. E hoje em dia está muito melhor, mas foi um bocado difícil. Esses movimentos online e comunidades online sugam-te mesmo. Foi uma coisa muito, muito complicada na adolescência, e que ao sair da adolescência saí também dessas coisas, mas ficaram alguns ex em mim, tipo a cena do thigh gap continuou. Eu agora, como estou a fazer exercício e ginásio, não sei o que, é uma coisa que está mais controlada, mas eu ainda não posso controlar demasiado o que como, por exemplo, porque senão vou logo para aí. E tu? E tu, Adriana?
O que é que sentiste a crescer expressões sobre o teu próprio corpo e ainda hoje? Eu nunca tive propriamente um grande ou síndrome de impostor ou propriamente algo no meu corpo que eu não gostasse. Só tenho uma característica que é minha, é da minha família. Vocês conhecem a minha família. Nós temos as caras excessivamente bolachudas e, portanto, eu tenho uma cara muito, muito, muito bolachuda e sou relativamente magra para a cara que tenho. É uma característica que sempre tive. Lembro-me que uma vez na escola chamaram-me cara de bolacha e eu dei-lhe uma bolacha na cara, literalmente, e portanto... Olha, não falar das coisas que fazias na escola de quando pós-bullies. Pronto, fiz isso, mas tipo, eu fiquei só... Tu és um atrasado mental e, portanto, obviamente que não sou eu que estou errada aqui. Claro. Mas se calhar falava mais na atualidade, numa circunstância que até aconteceu comigo, mas relacionada connosco no outro dia. Acho que as pessoas têm que ter um bocadinho mais de noção às coisas que dizem. Nós fizemos um vídeo por causa do... fizemos o Cool Jazz, correu muito bem, e que obrigada para quem foi. E nesse vídeo eu tinha de facto a minha zona do útero bastante inchada. E lembro-me que nós estávamos a falar sobre isso, já estranho e luzes, e eu ontem estava a falar disto com o meu namorado e que me lembrou de algo muito importante. Nessa semana eu tive uma crise de endometriose e tinha o útero muito inchado, de facto. Porque acontece, os úteros incham, os úteros desincham. E acontece que tu és caso, super pública em relação à endometriose. Eu sou super pública em relação 9, à endometriose que tenho. E a quantidade de pessoas que acharam que seria aceitável ir perguntar a amigas minhas e a mim mesmo se eu estava grávida é assustador, porque eu por acaso tenho uma endometriose que, se Deus correr bem, que se Deus quiser e se tudo correr bem, conseguirei ser mãe no futuro. Não agora, pessoas, porque não estou grávida. No futuro. Mas há muitas mulheres com endometriose que não conseguem. E, portanto, imaginem que eu era uma pessoa que com endometriose não consegue ser mãe e tinha que ouvir pessoas não só a notar que tinha a barriga inchada, mas que estás grávida, dado que eu poderia saber que não poderia ser mãe. Não, é outra coisa, tipo, não perguntes, se tu vês uma pessoa com a barriga inchada, não perguntes se estás grávida ou não. Tipo, isso não se faz mesmo. Sabes, é aquela coisa porque depois ficas mesmo numa situação desconfortável. Tipo, não perguntas. Esperas que a pessoa te diga se for a coisa. Imagina, se vês uma pessoa muito mais velha e uma pessoa mais nova, tipo, juntas, não vais perguntar a tua filha, tipo, tens de ter noção, pode ser um casal. Comentar os corpos. Faziam isso à minha mãe e ao meu pai. Mas no geral, tipo, a comentário dos corpos é horrível. Os comentários dos corpos é tipo assustador. Imagina, por exemplo, eu lembro. Ou mesmo quando uma pessoa está, por exemplo, está doente, não precisa ser uma mulher, e as pessoas ficam. E normalmente às vezes a doença faz emagrecer, mas não necessariamente as pessoas ficam. Estás doente, tens cancro, tens não sei o quê. Tipo, é horrível. Tipo, primeiro podes ter. E podes não querer falar sobre isso. É super invasivo. É super ridículo. E, como por exemplo, eu lembro-me, mas então trazendo para trás, eu lembro-me de ser miúda e até membros da minha família, mais uma vez, isto não tem que ser feito de forma malévola e, portanto, com um objetivo de magoar. Mas a questão é que magoa. Claro. Por exemplo, eu lembro-me de ser adolescente. E vocês conhecem-me, eu ando sempre de vestido e não são propriamente vestidos largos. E numa altura em como adolescente que podia ter o útero mais inchado nessa altura, porem-me a mão na barriga e dizer: estás a engordar um bocadinho, ainda bem que tu és tão magrinha, fica-te bem. Pá, o que é que tu ouves naquele momento na tua cabeça? Estou mais gorda, tenho que emagrecer. Claro. E não só eu tenho uma condição que incha-me uma parte específica do meu corpo e, portanto, não é propriamente algo que eu possa controlar, como mesmo que não o fosse. Pá, as pessoas têm que ter um bocadinho mais de noção. Eu já dei este exemplo até publicamente. A minha afilhada de 2 aninhos estava a andar na rua e ela gosta de comer, é da minha família, nós adoramos comer. E pá, passou uma vizinha por ela e disse: pá, a menina está a ficar gordinha, se calhar controlavam a comida que lhe dão. Pá, tem 2 anos. É suposto os bebês 2 anos serem gordinhos. Tem 2 anos. É suposto terem refegos. Exato. É suposto terem tudo o que lhes apetecer. Tipo, é suposto eles experimentarem comida, é suposto experimentarem. Como é que é possível que tu com 2 anos já tenhas que ser imposta a padrões estéticos absurdos que, mais uma vez, não é malévolo, mas continua a ser uma enorme falta de noção. Sim, eu gostava só de pegar numas coisas que a Maria disse. Eu acho que até mais para as pessoas da nossa idade do que de uma geração mais nova, eu acho que não houve nenhum dia da minha vida, desde que eu tenho 11 anos, em que eu não pensei mais do que uma vez que estou gorda. Tipo, estou gorda. E acho que muito disso passou por uma cultura da internet que existia à volta do Thigh Gap, no Tumblr, de uma coisa tipo pale, soft grunge, que é uma glorificação da automutilação, da magreza extrema, da coisa dos ossos, os collarbones, cheekbones, não sei o quê. Tipo, era tudo esta coisa de mostrar ossos, e que depois foi uma coisa que melhorou um bocadinho quando nós entramos na adolescência, em que começou a haver uma coisa mais body positive, das curvas, de rabos maiores, peitos maiores, de uma coisa de ser sexy, como corpos mais saudáveis.
Mas acho que isso foi uma coisa que ficou definitivamente presa em mim e que não passou de todo. Não vou dizer que sequer mudou, que não sei o que, não passou de todo. Eu todos os dias penso nisto e várias vezes não há um dia eu acho que não há uma hora em que eu esteja acordada em que eu não penso que estou gorda. Portanto, todas estas coisas que nós aqui falamos são coisas que ou seja, não estão resolvidas para nós, não estão resolvidas, não estão resolvidas para mim. O que não quer dizer que vocês não possam chegar aos 27 e estarem resolvidas com isto. Exato, tá bem? é Já isso. agora. É um caminho. Ou seja, pode acontecer. Há fases melhores, há fases piores. Por exemplo, eu sinto que eu acho que sinto uma grande pressão sobre mim própria no verão por ter de estar com menos roupa do que estou no inverno. Isso é uma coisa que me faz confusão e me faz confusão ainda hoje, no ato de ir à praia, de ser alvo do escrutínio social, porque as pessoas olham para os corpos umas das outras e comentam, nem que seja no seu monólogo interior. Nós também fazemos isso muitas vezes de forma maldosa com as outras, dentro da nossa própria cabeça, porque nós fomos ensinadas a odiar-nos umas às outras, não é? E acho que há muito essa questão. Mas depois também, e já agora digo isto num tom positivo, antes daqui passar para as últimas questões, que é das muitas conversas que eu fui tendo com isso, às vezes ajuda-me a tentar pensar de forma um bocadinho mais teórica, política sobre o assunto, sobre nós vivemos numa sociedade de consumo desenfreado em que todos os produtos estão à nossa disposição, todos os produtos que nos fazem, até produtos ultraprocessados que nos fazem mal à saúde, estão disponíveis, e em que, ao mesmo tempo que existe esta abundância, pelo menos em geral quem pertence a uma classe média, mas a maior parte das pessoas em países como Portugal, ao mesmo tempo que isso existe, somos instadas constantemente a ser cada vez mais magras, e a comprar X, Y, Z produto para conseguirmos ser cada vez mais magras. E uma coisa que uma vez me disseram, em que eu fiquei muito a pensar, foi que a magreza e a magreza extrema são, no fundo, formas mais próximas da morte. O que é um cadáver? É um corpo com os ossos à mostra. Enquanto um corpo cheio de vida é um corpo que não tem os ossos à mostra. Esse é que é o corpo do sexo, da vida, da felicidade, e não o outro corpo que passa fome. E termino dizendo que basta olharmos, por exemplo, para as grandes sex symbols do pós-guerra, ou seja, a seguir a uma altura de carência alimentar, de fome, de racionamento, que os símbolos sexuais desse período eram mulheres cheias de curvas, sei lá, Marilyn Monroe, Exato. a Sophia Loren, etc. Porquê? Porque depois de um período em que as pessoas passavam fome, o que era sexy? Era a vida, era as curvas. As deusas gregas nas estátuas são sempre, Exato, são sempre personificadas. a abundância é que era sexy e não a carência. E passando este tema, e também porque já vamos, como sempre. Deixa-me só dizer a todas as meninas e também rapazes que estão a ouvir-nos em casa, no carro, onde for, e o verão e esta altura for uma altura complicada para vocês, nós queremos mandar-vos o nosso abracinho, porque, como podem perceber, isto foi um bocado uma partilha da nossa parte de uma forma mais vulnerável, é para perceberem que, embora pareça que nós temos sempre tudo em controle, como a Leonor disse, às vezes não temos e não somos assim tão diferentes de vocês. Obviamente. Primeiro, não somos assim tão distantes da idade. E depois, porque eu nem acho que às vezes pareça que temos muito em controle. Tipo, eu acho que como é que se nota. Até porque nós falamos muito sobre isto. Normalmente falamos muito sobre isto porque também precisamos de ouvir isto às vezes de quando em vez, não é? E sim, força. Imagina, eu tenho um stress, eu também eu subscrevo inteiramente a Leonor. Eu não há uma hora que eu não esteja a achar que estou gorda, que estou não sei o que estou. Mas é meio uma opção. Eu às vezes tento mesmo durante o dia inteiro não me olhar ao espelho. Tipo, eu tenho mesmo um stress. E se eu olhar, às vezes depois fico. Depois às vezes tenho meio ataques de choro. Imagina, acontece. O corpo feminino, então, é um. E depois muda durante um mês. E depois estás com TPM e o teu corpo muda e é horrível. Eu estou no meu primeiro dia do período. Let's go. Estou mesmo a sentir-me, sabem quando se sentem mesmo. Ou seja, isto eu acho que é mesmo uma experiência universal e não se sintam só. Eu acho que estamos a fazer esta partilha e incentivadas pela Leonor, que se lembrou de todas estas prompts. Eu sei que ainda falta mais, ela está a olhar para mim com cara de pânico. Precisamos fazer esta partilha para que ninguém se sinta desacompanhado ou desacompanhada neste processo, porque na verdade estamos todos assim na mesma. Estamos todos nas trincheiras, malta. E para terminar,
algumas frases antes de pedir recomendações, mais recomendações do que na verdade já demos. Dizer que entramos agora na Silly Season. Não sou fã do termo Silly Season, tantas vezes aplicado a esta altura do ano, e não há nada de todo nas coisas que fazemos no verão, quer seja ter de suportar calor, incêndios horríveis para quem vive no interior do país, ou até mesmo no simples ato de estar de férias, um direito conquistado com luta árdua, sendo o objetivo único de qualquer comunista como eu, a libertação final do trabalho e do tempo da produção capitalista. Por isso, eu acho que é ótimo estar de férias, acho que é ótimo ser ocioso e acho que o descanso é, de facto, um objeto de debate e luta política e... aliás, um ótimo livro que é uma ode ao ócio. Exato. Não só livro. para os comunistas, mas para quem pensa um mundo diferente e melhor. Especialmente para a nossa geração, que é das que mais sofre com ansiedade e burnout. E assim, a lei da paridade vai tirar as suas merecidas férias, mas claro, separadamente. Porque na verdade achamos que se fôssemos tirar férias juntos, provavelmente já não poderiam ouvir uma próxima lei da paridade, uma próxima temporada da lei da paridade, porque íamos chatear-nos tanto, talvez não irremediavelmente, mas durante um bom bocado. Não, se fossem férias de praia está ok, Leonor. Eu não acho que sei se se fosse estava. Férias numa cidade não estava. se férias tipo, com uma organização, é porque a Leonor ia-me obrigar a acordar às 6h30 da Porque manhã, entre uma Maria a que estar às chegaria ao 6h45 É verdade. no pequeno almoço para depois sair às 6h54 para ir tomar banho em cerca de 13 minutos. Exatamente. Para estarmos às portas de um museu com 1h30 de antecedência para garantirmos que somos as primeiras a entrar. Pá, imagina, já me Eu está acho a que sou bem um estressar. intermédio de Eu vocês. até tinha Pois és, arranjado pois aqui és. umas piadas, És mesmo. mas a Maria fê-las muito melhor. Eu queria só dizer, desculpa, A eu Maria queria- que chegaria ao aeroporto 20 minutos antes do voo e que se tinha esquecido do passaporte, a nossa amiga Ultra Type B, Mas a imagina, Leonor por com um acaso, plano detalhado que acorda toda a gente às 8 da manhã para ir fazer a excursão que ela marcou sem perguntar às outras, Yeah, true. e a Adriana que quer visitar os restaurantes mais caros da cidade, deixando assim à porta a Maria, que não é capaz de fazer uma reserva a horas, e a Leonor, que é bastante forreta e preferia comer só 2 croissants e comprar 20 livros. Mas é assim, melhores amigas para sempre, mas talvez não numa viagem a uma cidade. E para terminar, como estamos a chegar, como sempre, ao fim do nosso tempo, peço-vos, começando por ti, Adriana, recomendações para as pessoas que vão de férias. Eu vou fazer de livros 2 recomendações. Eu já disse, já acho que já disse em 2 episódios, estava a ler Os Detetives Selvagens e cheguei finalmente à parte do deserto e pá, sabem a sensação de estarem a ler um livro que é um murro no estômago, tipo, do tipo, tu viras a página e ficas, eu quero tanto ler, mas eu não consigo, acho que hoje preciso descansar, eu continuo amanhã. Está-me a acontecer isso e está a ser mesmo um livro muito, 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 muito duro de ler. E, por exemplo, se não é o vosso estilo, não é a melhor coisa. Por exemplo, o meu namorado começou a ler o livro e atirou logo para o meu lado na areia porque não leu mais. Mas ele sugeriu-me um livro que ele leu também, que eu gostei muito, que é o Wellness, do Nathan Hill, que é um livro muito giro sobre a complexidade das relações amorosas entre pessoas no mundo contemporâneo. E começa em Nova Iorque com 2 pessoas que cada uma tem o seu loft e são vizinhos e espiam-se mutuamente, espiam-se um ao outro e depois acabam por se apaixonar e tudo o que acontece a partir daí. E é um livro, é um romance giro que faz ler sobre as complexidades, no fundo, que, enfim, passamos em relações e é mesmo um livro que deixa a pensar, é muito giro. E deixa a pensar, por exemplo, sobre um conceito que não é muito homogéneo relativamente a relações, que é o conceito de alma gêmea, que eles falam exatamente sobre isso. Tem um debate sobre se existe o conceito de alma gêmea ou não. É muito bell hooksiano aquele debate. É muito banquete do Platão já agora. É muito intenso aquele debate e é muito giro. E depois, relativamente, vou dar uma sugestão cultural. Existe um festival gastronómico em Portugal que é feito apenas e só por mulheres, chama-se Ladies Night, e vai ter o festival Ladies Night dentro do Macam no início de setembro, em que a chefe, a Lara Figueiredo, vai convidar um conjunto de chefes mulheres para irem cozinhar e servir. Vocês ainda têm bilhetes, ainda conseguem comprar, e foi tentado pelo curador Nelson Marques fazer mesmo uma amostra do melhor que é feito na gastronomia portuguesa, quando é um meio que é profundamente masculino no seu topo, quando
a gastronomia não existe sem a força e o trabalho de mulheres. E portanto acho que é um projeto que vale mesmo muito a pena e aconselho todos a irem. Eu vou lá estar e vai ser mesmo muito giro. E também a equipa do Macam é feita 100% por mulheres e portanto... E tu, Maria? Olha, eu recomendo. Por acaso, este não ia ser uma das minhas recomendações estupidamente, e por causa da tua brilhante pergunta última, eu queria recomendar um que eu já recomendei o ano passado, que acho que eu tenho quase certeza, que é o Beauty Myth, que é um livro que analisa precisamente aquilo que tu falavas, com uma teoria interessante, que é há flutuações na percepção social sobre o corpo das mulheres que estão ligadas à conquista recente de direitos das mulheres. Ou seja, se tu vires, tipo, depois de algum tipo de libertação sexual ou política ou social, existe durante todo o século XX e também no século XXI uma repressão a seguir sobre os corpos das mulheres e sobre a sua imagem, principalmente pela indústria da moda, etc, etc. E portanto é uma reflexão muito interessante. Ela começa a falar precisamente, a premissa inicial é: se houvesse um grupo de rapazes, ou se houvesse tipo uma epidemia que estivesse a matar uma percentagem absurda de rapazes novos que não conseguissem ir para a faculdade, porque estivessem a morrer aos montes nos Estados Unidos, ia toda a gente fritar. Como isto acontece com mulheres, e a epidemia chama-se bulimia e anorexia, ninguém quer saber, porque isto foi escrito nos anos 90. E eu acho o Beauty Myth muito interessante de ler, até porque eu partilho da tua estratégia, Leonor, para pensar sobre estas coisas de uma forma mais se calhar mais racional, para tentar fazer make sense de algumas coisas que nos passam pela cabeça e que nos perturbam. E eu acho que é muito interessante. Há outro livro também sobre isto que é muito bom para ler, que eu não sei se está editado em português, porque eu só li em inglês, que é o Unbearable Weight, da Susan Bordeaux, que fala sobre o feminismo, sobre a cultura ocidental e a sua relação com o corpo. Depois, um livro de uma das minhas escritoras preferidas neste momento, e acho que ficou mesmo, que eu ainda não li e que vou querer muito ler este verão e que já tenho, que é o Lila Slimani, I'll Take the Fire. Eu acho que é o mais recente dela. Pronto. Tenho uma amiga que leu e diz que é muito bom. É o fim da história daquele arco da família dela. Sim, porque é uma coisa autobiográfica. Sabes que eu não gostei tanto da trilogia da família dela, de como gostei dos outros romances, porque ela muda um bocadinho o estilo de escrita. Eu sei que tu gostaste mais da trilogia do que dos outros. Todos os outros, A Canção Doce e o Jardim do Ogre, também valem mesmo muito a pena. Este último eu ainda não li, vou lê-lo e recomendo. E só uma coisa antes de passar para a Leonor, para acabarmos este episódio e esta temporada, recomendo um álbum que foi a minha companhia e da minha namorada em Marrocos, que nós descobrimos um cantor marroquino que é inacreditável, ele é mesmo muito bom, que se chama Stormy, e ele tem um álbum espetacular mesmo, e a melhor música desse álbum é Ski, e é literalmente o meu hino deste verão, é o Ski do Stormy. E é meio francês, meio em Darija, que é o dialeto árabe em Marrocos. E portanto, com isto termino. E tu? Eu vou deixar 3 sugestões muito rápidas, porque estamos já no fim do nosso tempo, de 3 livros, daqueles livros grandes que nós normalmente usamos o verão para conseguir lê-los com mais tranquilidade. Gostava de recomendar o livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. É um dos meus livros favoritos de sempre, e acho que é assim um bocadinho um calhamaço, e acho que é um ótimo livro para ler no verão, e é uma história, enfim, escrita no século XIX por uma mulher sobre mulheres, e acho que é muito interessante. E depois, enfim, teria muito mais para dizer sobre o livro, mas leiam-no e depois apanhem-me por aí e conversamos. Gostava de sugerir também um livro que ainda não acabei de ler, que foi a Maria que me recomendou, que é o Cisnes Selvagens. Não vou tentar dizer o nome da autora porque ela é chinesa e não quero cometer nenhum atentado, que é um livro muito interessante sobre a China desde a altura a seguir à queda do Sun Yat-sen, e a altura chamada o período dos Senhores da Guerra até aos anos 90, acho eu, mas lá está, eu não cheguei ao fim do livro, e é muito interessante. Muitas vezes é rotulado como um livro anti-maoísta, anticomunista, enfim, talvez de uma certa perspectiva possa ser um livro
em algumas coisas anti-maoísta ou anti-revolução cultural, mas acho que é um livro muito interessante também para um comunista, um marxista ler e para perceber o que é muitas vezes a desilusão daqueles que fizeram uma revolução ou as coisas que correm mal. E finalmente recomendo O Leste do Paraíso, que é um dos meus livros favoritos, e eu uma vez comentei com um amigo que se eu tivesse de recomendar um livro a um alien que viesse à Terra e perguntasse, dá-me uma coisa que defina o que é ser humano, que eu lhe daria O Leste do Paraíso, do John Steinbeck, e deixo assim no ar, leiam-no. Chegámos assim ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até setembro! Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.